Olá, meus queridos! Estamos hoje com o nosso último estudo da série O Começo do Fim. É o começo do fim e hoje é o fim do estudo. Então, todo começo tem fim e hoje é o fim do nosso estudo, mas eu espero que não seja o fim do aprendizado. O meu desejo ao estudarmos a palavra de Deus, esses assuntos tão importantes, escatológicos, do fim, do futuro, é a gente aprender, viver, praticar e viver. Praticar é a mesma coisa que viver. E partilhar com outros. É assim que a gente deve fazer com a palavra de Deus. Aquilo que nós aprendemos, ela faz muito mais sentido e entra na nossa vida quando a gente começa a praticar e partilhar com outros. Tem muitos que não conhecem quase nada dessas coisas tão importantes que nós temos aprendido. Então, é a nossa responsabilidade participar para outros. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos que têm participado do nosso estudo, todos que estão assistindo também pelo YouTube, compartilhando com outros. Isso é maravilhoso. É a palavra de Deus, enche o nosso coração e me enche de alegria também que você tem sido fiel ao ler, ao estudar e a compartilhar o aprendizado e o estudo que nós temos feito aqui. Então, é um estudo maravilhoso, passamos, fizemos muita coisa. Então, vocês estão fazendo o estudo através do YouTube, continua, vai estar gravado aí, quando quiser, reveja, tá bom? E partilhe com outros aquilo que você tem estudado e aprendido. De novo, muito obrigado pelos que estão comprando o livro, muitos já têm comprado. Isso é tão bom saber que o povo de Deus tem sido abençoado, tem sido confortado, tem sido encorajado a saber passar pelo sofrimento. Todos nós estamos passando por certo tipo de sofrimento ou vamos passar por certos tipos de sofrimentos, alguns mais difíceis do que outros, mas a graça de Deus é suficiente para nos ajudar a ter uma boa atitude e a glorificarmos o Senhor. Essa é a mensagem desse livro. Então, se puder, compre, leia, partilhe com outros, dê o seu livro para outros quando você terminar de ler, ou encaminhe, dê de presente. É um bom presente para ajudar pessoas, especialmente se a pessoa é crente e está sofrendo, ou se não é crente e está sofrendo muito mais ainda. O livro também tem o propósito de evangelizar. Então, se você tem amigos que estão passando por situações difíceis na vida e nem conhecem o Senhor Jesus como Salvador, essa é uma boa ferramenta, eu te garanto, vai ajudar essas pessoas. Então, partilhe, tá bom? Uma brevíssima recapitulação, só olhar o que nós vimos. Talvez você não pegou o estudo desde o começo. Todos esses estudos do 1 até o 9 estão no YouTube. E o 10º vai para o YouTube já já, e talvez você já está assistindo o 10º no YouTube. Mas todos estão gravados, então se não pegou desde o começo, volte lá para você ver de onde viemos e a cadeia que nós fizemos até chegar no final hoje. Então começamos com o estudo primeiro mostrando os sinais dos tempos, como tudo na Bíblia mostra e como tudo na realidade que nós vivemos hoje mostra que nós estamos vivendo o fim dos tempos, muito mais, nós estamos já no fim dos tempos. Olhe lá para aquele estudo e veja o que o Senhor Jesus falou sobre os sinais. Os sinais estão aí provando para nós, na nossa cara, que é o fim. Depois nós vimos no estudo 2 que Israel é o relógio de Deus. Tudo que está acontecendo em Israel, exatamente agora, muitas coisas acontecendo, muitas profecias que todas já foram cumpridas, e o preparo que está tendo em Israel para a construção do novo templo, a chegada do anticristo. Israel está esperando o Messias dele, que já veio, mas eles estão esperando, e esse Messias vai ser o anticristo. Veja lá o que está acontecendo. Preste atenção, abre os seus olhos para ver as notícias e o que está acontecendo em Israel e ao redor de Israel e o trato de paz que está sendo assinado. O mundo inteiro está olhando e falando disto. Abra seus olhos e veja, Israel é o relógio de Deus, porque tudo que nós tratamos aqui, todas as profecias, têm a ver com Israel. E você vai ver hoje. Depois nós vimos o arrebatamento da igreja, que é o próximo acontecimento escatológico. Não tem mais nada até agora que nós estamos esperando para acontecer. O próximo acontecimento tem que ser a volta de Jesus Cristo para buscar a sua igreja daqui e irmos para o céu. E depois, no final da tribulação, Jesus volta com a igreja, que nós vamos ver no estudo hoje. Depois, o estudo 5, nós vimos sobre a 70 semana de Daniel, uma profecia, só 4 versículos, Daniel 9, 24 a 27, tão importantes e chave para entendermos o Apocalipse. Então, se você não pegou esse estudo, volte para lá para ver por que Apocalipse cai
naquele lugar na história. Por que que são 7 anos? Por que que se divide em duas partes, 3,5, 3,5? Por causa de Daniel capítulo 9. Aquela profecia das 70 semanas é crucial, fundamental para o estudo escatológico. Entramos depois com o início da tribulação. Depois do arrebatamento vem a tribulação. Então nós entendemos e vemos os 7 selos e depois as 7 trombetas e todo acontecimento que tem durante os 7 anos de tribulação. No meio da tribulação, a besta, o anticristo, rasga o trato de paz com Israel, faz eles passarem pelo pior parte da vida deles, exigindo adoração à besta, a trindade satânica. Aqui nesse mundo, no estudo 8, nós vimos o reinado da besta, aprovada com a presença do diabo neste mundo, usando a besta e o falso profeta como uma trindade satânica dominando esse mundo por 3 anos e meio, no meio da tribulação para o fim. E depois nós vimos o fim da tribulação e todos os acontecimentos que tem aí, as últimas 7 taças do julgamento de Deus, Babilônia sendo destruída. É importante, o que é a Babilônia? Bye bye Babilônia, que nós estudamos, vai lá para você ver. É incrível, Deus vai trazer justiça para esse mundo, para todos aqueles que enganaram as pessoas, enganaram, e Babilônia enganou, iludiu o mundo com um falso ensino, trazendo idolatria em vez de pessoas chegarem a conhecer Jesus Cristo como Salvador. Ensinaram que salvação era pelas obras, adorando uma imagem, adorando santos, adorando outras coisas, em vez de adorar o Criador, o Deus dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo Salvador. A besta, junto com o falso profeta, vão ser todos destruídos. E hoje nós vamos entrar no final. Apocalipse 19, 20, 21 e 22. Hoje nós vamos tratar da segunda vinda de Jesus. Depois, quando acaba a tribulação, a igreja já está com o Senhor Jesus no céu, então ela volta, ela vai ter o casamento de Cristo com a noiva, a sua igreja, e eles voltam para a terra. Um retorno triunfante de Jesus para lutar contra a besta e seus exércitos, e vai ter a batalha de Armagedon, tudo no capítulo 19, o casamento de Jesus com a igreja, a volta de Jesus para a terra e Armagedon, tudo no capítulo 19. E já vamos ver capítulo 20, o milênio, o reino milenar de Cristo, tão aguardado, tão esperado. Israel finalmente vai ter o seu rei assentado aqui na terra, em Jerusalém, no trono de Davi, reinando um reino de paz e justiça no mundo por 1000 anos. Capítulo 20, já. E vamos terminar com 2 capítulos, Apocalipse 21 e 22, falando sobre a glória, a eternidade, nos céus para aqueles que creem no Senhor Jesus como Salvador, e infelizmente no inferno para aqueles que rejeitaram a salvação em Jesus Cristo. E vamos falar sobre a Nova Jerusalém e esse futuro brilhante, maravilhoso, glorioso que Deus tem guardado para aqueles que amaram o Senhor Jesus e o aceitaram como Salvador. Vamos entrar então, capítulo 19. Mas eu vou mostrar aqui no nosso gráfico que temos seguido, desde o arrebatamento, primeira parte da tribulação, segunda parte da tribulação. Hoje é o finalzinho, no fim dos 7 anos de tribulação. Tem então o casamento de Cristo com a noiva, Jesus volta para a terra, depois tem o milênio e depois novos céus e nova terra. Então, capítulo 19 começa com o casamento de Cristo com a igreja. Então fala da volta de Cristo e o Armagedon, mas antes disso tem as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro significam o casamento glorioso, tão esperado. O noivo é o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e salvou a sua igreja com o seu sangue. Agora a igreja está lá no céu e há o casamento de Cristo com a sua linda, pura igreja que ele mesmo comprou e salvou com o sangue dele. É um capítulo lindo, Apocalipse 19, versículos 1 a 10. Então, antes de descer para a terra para lutar contra a besta e o seu exército, há esse lindo acontecimento lá nos céus. As bodas do Cordeiro, o casamento. Cristo é o noivo e a sua igreja a noiva. O que diz? Diz que haverá uma grande, linda
festa com muita alegria e muita adoração neste casamento. Uma multidão de crentes, os 24 anciãos, cantando aleluias pelo casamento do Cordeiro com a sua noiva, a igreja. E diz, versículos 7 e 8: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. E ele explica: o linho fino são os atos de justiça dos santos. Não é lindo? Jesus Cristo, o nosso Salvador, casamento com a igreja que ele comprou com o seu próprio sangue, e ela está vestida de branco, e o vestido é demonstração da pureza que ela tem por ser purificada pelo sangue do noivo, o Cordeiro. Então há um casamento maravilhoso, com muita alegria, muita adoração, e aí depois do casamento, Jesus vem para a terra, e a noiva vem junto. E é lindo esse capítulo, 19, versículos 11 até o fim, a segunda vinda de Cristo para a terra. Então, lembra que a volta de Jesus, ela tem duas fases. A primeira fase é o arrebatamento. Jesus não desce na terra, ele espera a gente no céu. Passa 7 anos de tribulação aqui na terra, nós estamos no céu. No final dos 7º anos, tem o casamento de Cristo com a noiva e descemos para a terra junto com Jesus Cristo para a batalha do Armagedon. E diz assim: vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Quem é esse que vem no cavalo branco, que se chama Fiel e Verdadeiro? A aparência dele é gloriosa. Diz o texto: os seus olhos são como chamas de fogo. É glorioso demais. Sua cabeça há muitas coroas. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele tem um nome que ninguém conhece, só ele. Não é Jesus? Jesus significa Salvador. Não é Cristo, que significa Messias, que significa ungido. Nenhum desses nomes é um nome novo que só ele conhece. Ele está vestido com um manto tingido de sangue, para lembrar o sacrifício que ele fez pela sua igreja e por todos que creram nele como Salvador. Para lembrar o sangue dele, que foi derramado na cruz. Ele está vestido de um manto de sangue. Ele tem um nome, além de um nome que ninguém conhece, só ele, diz que o nome dele é Palavra de Deus, Logos, Theos, a Palavra de Deus. Esse é o que é. Assim como a Bíblia é a Palavra de Deus, Jesus é a encarnação, Palavra de Deus. E ele vem montado num cavalo branco. 7 anos atrás, o anticristo veio no cavalo branco, fingindo de ser Cristo, ele era o anticristo. Mas agora sim, Cristo vem no seu cavalo branco. Ele não vem vencendo para vencer, ele já é vitorioso. Ele é vitorioso. Tome, anticristo. E da sua boca sai uma espada afiada. E é com essa espada que ele vai acabar com todos que estão junto com a besta e com o falso profeta e com o diabo nessa batalha que ele vai vencer. Por que ele vai vencer? Porque ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso grande Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E então ele vem com tudo, e a igreja vem com ele, e nós vamos entrar numa batalha. Já está vencida! É a chamada Batalha do Armagedon. Por quê? Porque Armagedon significa uma planície. É Armageddon. O Gedon significa Megido. Magedon é o Megido. A Batalha do Megido. O Megido é uma planície muito extensa lá em Israel. Eu já vi, já subi numa montanha lá, e lá de cima você vê a planície longa, um espaço enorme. Então é nessa batalha, esse lugar já foi lugar de batalhas, muitas batalhas já aconteceram lá em Megido, nessa planície de Israel, é assim que é chamada. Já houve muitas batalhas sangrentas, mas agora vai ter a batalha final, onde o inimigo... Deixa eu ler o versículo 19. Então vi a besta, o anticristo, e os reis da terra. Antes disso,
no capítulo acho que 16, falou que 3 demônios vindo lá do inferno mesmo, eles saíram para seduzir os reis de todos os reis da terra, para cochichar nos ouvidos dele e falar: se prepara para uma batalha junto com o anticristo, ou com a besta. E eles se prepararam. Agora se juntam lá, nesse lugar, em Israel, na planície de Israel, no Megido, por isso é Armagedon. Então, então vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Que perda de tempo, besta! Juntou o mundo inteiro, os exércitos do mundo inteiro, para guerrear contra Cristo. O que vai acontecer? 19 a 21 diz: mas a besta foi presa. Ah! E com ela o falso profeta. Ah! E foram lançados vivos no lago de fogo eterno. Tome, merecido. E seja logo. A besta e o falso profeta que enganaram, machucaram Israel, fizeram uma desgraça no mundo inteiro, agora lançados vivos no lago de fogo que é o inferno, parte do inferno, que arde com enxofre. E os reis da terra? E os que se juntaram com ela para lutar? Diz aqui: os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. Então, a espada que Jesus solta da sua boca mataram todos esses reis e todo o exército que eles trouxeram para lutar contra Israel. Essa batalha de Armagedon é o seguinte: Anticristo, falso profeta, juntando todos os reis da terra para lutar, acabar com Israel. Eles vão com tudo. Eles pensam: dessa vez Israel não tem escape. Dessa vez Israel não tem saída. Nós vamos encurralá-los lá no Megido, lá no Armagedon. Eles vão ser acabados. Mas mal sabem eles que dessa vez Israel vai olhar para o céu e vai dizer: vem, Messias, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E o Senhor Jesus vem com tudo. Ele vence o exército da besta a favor do seu filho querido Israel. Esse é o fim. Capítulo 19 acabou. Assim acaba. Besta e falso profeta no inferno e os exércitos do mundo inteiro mortos. Então Jesus vem, já que ele está aqui na terra, agora ele vai iniciar. Ele é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Ele vai estabelecer o seu reino por 1000 anos, diz capítulo 20. E esse reino de 1000 anos se estende para a eternidade. Ok? Jesus vai reinar para sempre. Ele é Rei eterno. Então, 1000 anos é só um começo. E ainda tem uma batalha depois dos 1000 anos e acabou. E daí para frente, eternidade. Então, o início da eternidade começa com o reinado de Cristo aqui na terra. Vamos dar uma olhadinha nesse reino de paz, de prosperidade, de verdade. Reino de paz, reino de justiça, reino glorioso, onde Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único, e o mundo inteiro vai estar debaixo do domínio dele. É chamado Reino Milenar e é um cumprimento de uma promessa que Deus tem com Israel. Deus prometeu para Abraão, para Isaac, para Jacó. E depois, quando veio Davi, Deus fez um trato com Davi. Deus fez um pacto, uma aliança com Davi e disse para Davi o seguinte, que da linhagem de Davi viria um que ia reinar para sempre no trono de Davi. Então, o reino milenar de Cristo é o cumprimento desse pacto de Deus com Israel. Por isso que Israel espera o Messias. Lembra que quando Jesus veio, eles pensaram: ele vem para reinar. É agora que ele vai reinar. Só que eles não entendiam que tinha que ir ter a cruz primeiro. E a nação rejeitou Cristo. E Cristo falou: eu edificarei a minha igreja. Mas o reino é com Israel. Então Deus prometeu para Israel que eles teriam um rei da linhagem de Davi. E quando Marcos e Lucas falam da linhagem, da genealogia de Jesus, eles são claros em determinar que ele é rei, porque ele vem dessa genealogia que passa por Davi, que foi o rei de Israel mais querido, e Deus prometeu para Davi que viria um rei que seria o rei eterno. Jesus Cristo é o rei eterno. E agora ele está aqui na terra, depois da tribulação, depois de acabar com o exército da besta e do mundo todo, agora ele vem para reinar sobre Israel. E a igreja está aqui para reinar juntos com Cristo. Então,
Depois disso entra então a Jerusalém, que será a capital do reino. Então Jesus está aqui. Ele vai sentar no trono lá em Jerusalém. Vai reinar pacificamente, com justiça, um reino milenar. Jerusalém é a capital do mundo. Coisa mais linda, o centro do mundo agora é Jerusalém. E o rei está lá, sentado no trono de Davi, e vai governar com justiça, com equidade, com paz. Aí sim vão ver um reino do jeito que deve ser. E 1000 anos desse reinado. Quais são as características desse reino milenar? Nós estamos aqui, igreja, vamos reinar com Cristo. Cada um de nós vamos ter trabalhos que Jesus vai determinar cada um. Nós vamos servir o Senhor como não como súdito, mas vamos reinar juntos sobre Israel, sobre o mundo inteiro, juntos com Jesus. Mas quais são as características desse reino milenar, conforme o texto nos diz? Então, capítulo 20 diz que será um reino físico, não é um reino espiritual, porque atualmente nós estamos vendo o reino de Deus, um reino espiritual, onde a igreja é o reino de Deus. Cristo está reinando, ele reina sempre, mas é um reino espiritual. Esse reino milenar é um reino físico. Cristo vai estar aqui sentado na terra, em Jerusalém, governando o mundo inteiro. Ele é o rei, um único rei, e vai durar 1000 anos. Depois se estende por toda a eternidade. Jesus Cristo é o rei sentado no trono de Davi. Capítulos 20, versículos 5 e 6 diz: Nesse reino, uma coisa maravilhosa é que Satanás não está mais presente. Ele será preso em cadeias no inferno por 1000 anos. Não no inferno, mas no lugar abismo, por 1000 anos. Então, esse reino é totalmente de paz, onde Cristo, Deus, está reinando. Satanás não tem acesso a ninguém durante esse tempo. 1000 anos de paz, sem diabo, sem tentações. Puxa, que maravilha. Sim, Cristo vai reinar com cetro de ferro, com vai ser um reino forte, firme. Não vai ter partidos políticos. Jesus é o rei. É ele que nós temos que todos vão ter que obedecer. Todos nesse reino terão longa vida. Isaías 65, capítulo 2 também fala do reino. E Isaías 65 fala que o reino será um reino longo. Todos terão vida longa. E até diz assim, se alguém morrer com 100 anos, é morrer jovem. Pensou? 100 anos, se pode viver 1000 anos, então viver 100 anos, morreu jovem. Então isso que diz lá. Então todos vão ter vida longa, certo? Quem vai entrar nesse reino? Vão entrar todos os que se converteram durante a tribulação, certo? Todo Israel ressuscitará para o reino, vão ressuscitar, todos os crentes, e os Israel que estava vivo, que vem da tribulação, vão viver no reino. Eles vão ter relacionamentos, vão ter filhos, vai crescer, vai popular o reino com os crentes que vieram da tribulação, as nações que Deus julgou, e as crentes vão entrar, e Israel que veio da tribulação, esses vão procriar. E também o Israel que se converteu não vai procriar, mas vai estar aqui, e Jesus vai reinar sobre ele como presente que ele prometeu para Daniel, até ele falou no capítulo 12. Daniel, fica tranquilo aí, porque você vai ressuscitar e vai receber a sua promessa, que é o reino. Então será um reino de paz universal para todos. Passou 1000 anos. E no final dos 1000 anos, Satanás será solto. É tirado então lá do abismo, é solto. Primeira coisa que Satanás faz, acho que ele teve 1000 anos para pensar o que fazer, né? Capítulos 20, versículos 7 a 10, diz que Satanás será solto. Imediatamente ele vai enganar as nações. Como pode isso? Cristo reinou sobre as nações por 1000 anos, com um reino de justiça, de paz, de amor, porque ele é amoroso, de justiça, porque ele é justo. Mas mesmo assim, Satanás, de novo, vai seduzir, enganar as nações e vai mostrar às nações para irem contra Cristo. Como é que pode? Cristo reinou sobre eles, agora eles vão se juntar de novo com o diabo contra Cristo. E então haverá a última batalha. A gente pensava que Armagedon era a última. Pois é, tem mais uma. Essa batalha é a batalha final.
É chamado em Apocalipse 20, versículos 8 e 9 de Gog e Magog. Não sabemos muito sobre Gog e Magog. Não refere-se a um lugar chamado Gog e Magog, a pessoa chamada Gog e Magog. É talvez só uma nomenclatura de tipo de batalha. Sabe? Se vamos falar Armagedon, é em Megida, era o lugar, mas Gog e Magog não é um lugar. Então não temos muita informação, porque não tem outros lugares para dizer exatamente sobre Gog e Magog. Mas o fato é a batalha final. É os exércitos das nações, as nações todas se juntam junto com o diabo para ir contra o Messias, o rei, não o Messias, agora o rei. Conclusão, nessa batalha, de novo, sem piedade, todos serão destruídos pelo fogo que vem do céu e vai consumir todos destruídos nessa batalha final. Satanás vai ser jogado junto com a besta e o falso profeta. A besta e o falso profeta já estavam sendo lançados no lago de fogo, lembra? Agora Satanás, a besta e o falso profeta são vizinhos no lago de fogo eterno. Isso sim é inferno, lago de fogo que com enxofre eternamente, bem merecido. Esse é o fim deles. Eles sabem disso, o diabo sabe disso, é lá que ele vai. Por isso que ele está furioso, por isso ele está agindo dessa maneira nesses últimos minutos, segundos que nós temos, que resta. Por isso nós temos que ficar muito mais firmes e anunciar o evangelho. Por isso é que nós temos que viver o evangelho. Satanás sabe das coisas, ele sabe, ele conhece a Bíblia, ele sabe esse fim dele. E ele vai lutar furiosamente, como está fazendo. Mas esse é o seu fim, esse é o fim dele. Ele sabe que ele vai ser lançado lá, junto com a besta e o falso profeta, no lago de fogo e enxofre eterno. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, lá é o lugar dele. Infelizmente, não é só ele que vai morar lá. Porque capítulo 20 diz que haverá o julgamento final. João diz, versículos 11 e 12, eu vi um grande trono branco, trono de justiça, e aquele que nele estava assentado, e vi aquele que nele estava assentado. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Todos os mortos ressuscitarão. Nós, a igreja, os mortos foram ressuscitados no arrebatamento. Depois daí para frente, todos os mortos que morreram vão ressuscitar agora para serem julgados nesse último julgamento final, por isso chamado final, chamado trono branco, é o último julgamento. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava escrito nos livros, registrado nos livros. Esse é o julgamento final. Qual é o padrão desse julgamento? O padrão é justo. Deus vai julgar com justiça, porque Ele é um Deus justo. Todos os mortos, todos que rejeitaram a Cristo desde o Éden, desde o começo até o fim do milênio, todos que morreram, todos rejeitaram o Salvador, seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento, na nossa época, seja no tempo da tribulação, seja no tempo do milênio, todos os mortos, grandes ou pequenos, não importa o nível, a qualidade, o tipo de pecado, o que fez na vida, não importa, todos que rejeitaram a salvação vão ressuscitar para comparecer perante o rei, o juiz, e vão ser julgados. Cada um vai comparecer e vai ser julgado. Cada um será julgado conforme suas obras, porque vão abrir-se os livros e vão ser julgados conforme está escrito. Tudo está escrito no livro que está no céu, nos livros. Está escrito. Deus vai abrir e você vai ser julgado. Cada um será julgado. Estou falando de incrédulos agora, dos que rejeitaram o Salvador, serão julgados. Mas a salvação não é pela fé? Sim,
Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Salvação é pela fé, é de graça, mas a condenação é pelas obras. E a obra pior é ter rejeitado o Filho de Deus, que veio, que nos amou, que deu a sua vida, que morreu na cruz, que ressuscitou, que ainda nos ama e dá oportunidade. Até o finalzinho de Apocalipse, ele vai dizer: vem, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Jesus ama cada um. Ele morreu por nós. Ele deu a sua própria vida, foi sacrificado. Então, cada um será julgado. Rejeitaram o Salvador. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único. Para quê? Para que todo que nele crê não pereça. Pereça é no inferno, mas tenha vida eterna, que nós vamos ver já já. Mas versículo 17 e 18 fala: quem não crê já está condenado. Então aqui entra as obras. Não é as obras de ter mentido? Também. Ah, mentiu, adulterou, fez isso, fez a lista toda. Mas a obra pior é a obra de ter rejeitado o Salvador, Cristo, o Senhor. Rejeitou, quis ser salvo por meio das obras, ou coisas que você faz, achando que você é bom e não precisa de salvação. Essa é a pior obra. Então, eles vão ser julgados nesse dia por causa das suas obras. A sentença final: quem não for achado no livro da vida, vai abrir um outro livro. Vê se o nome dele está aí. Se não estiver encontrado o seu nome no livro da vida, e para entrar no livro da vida tem que crer no Senhor Jesus como Salvador, entregar a sua vida, dar a sua vida para Ele, porque Ele já deu a vida dele para você. Então, quem não for achado no livro da vida, irá para o lago de fogo e enxofre eterno, nós chamamos de inferno, a Bíblia chama de lago de fogo e enxofre eterno. Quem está lá? O diabo, seus demônios, a besta e o falso profeta. Foi feito para eles esse lugar. Mas todos que rejeitaram o Salvador, em todas as épocas, vão ser habitantes desse mesmo lugar eternamente sem saída. Essa é a pior notícia que alguém poderá receber na vida. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A Bíblia até diz: muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, mas em teu nome não fizemos. Esse é o problema, achar que pode ser salvo porque fizemos. Ninguém vai ser salvo porque fez ou não fez. Somos salvos pela graça, por crer no Senhor Jesus e aceitar a graça salvadora dele, o sacrifício dele. Qualquer um que fez isso ou aquilo para ganhar salvação, perdeu. Porque não se ganha salvação, se recebe de graça e Deus dá. O único que nós temos que fazer é crer e ser salvo. Então, o resultado é morte eterna para os ímpios. Ímpios aqui é todos os descrentes, todos que rejeitaram a salvação, não creram em Cristo como Salvador. Todos que rejeitaram a salvação em Jesus Cristo serão lançados no lago de fogo e enxofre eterno e sofrerão eternamente junto com Satanás, com a besta, com o falso profeta e todos os anjos caídos. É um lugar horrível. A Bíblia declara que esse lugar é horrível. Ranger de dentes dia e noite, clamor dia e noite, ódio dia e noite. O bicho come e não destrói o corpo, vai ser corpo, alma e espírito sofrendo num lugar de fogo, enxofre, nojento. Ninguém quer ir para lá. Então crê no Senhor Jesus e será salvo. É o único jeito de não ir para lá. Ser salvo, é isso, é salvo do inferno. No inferno todos sofrerão consciente, o homem vai saber: eu rejeitei o Salvador, eu não quis saber de Jesus, eu achei que não era a hora ainda. Então, agora é a hora. Porque nunca mais vão sair de lá. Depois do minuto, depois da morte, não tem mais saída, não tem como voltar, não tem como arrepender. Então agora é a hora da salvação. Porque passar a eternidade longe, sem Deus, sem Cristo, é a pior coisa. Esse mundo não é nada. Nem mesmo a tribulação é comparada com o inferno.
Então, morte eterna no inferno. Por isso é chamado de morte eterna. Mas ninguém morre lá não, vai ficar vivo eterno. Mas a Bíblia chama de morte eterna, para quem rejeitou a salvação em Jesus Cristo. Já pensou? Lago de fogo eterno com o diabo, seus anjos, e o fogo não consome, mas queima. E a Bíblia diz que o mar entregou os mortos, que nem havia, que é dos mortos. Ressurreição para o julgamento. A morte, o Hades, lugar de espera para aqueles que morreram já, ou que vão morrer, entregaram os seus mortos que nele havia. Cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito, de novo. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte, e aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Esse é o final infeliz para quem decidiu rejeitar Jesus Cristo como Salvador. E você rejeita ainda? Você ainda acha que tem tempo? Um dia você vai se converter? Um dia? Agora é a hora, porque o dia que você morrer não tem mais volta. E pode ser qualquer hora. Agora é a hora da salvação. Agora é a oportunidade de salvação. Se você morrer sem Jesus Cristo, esse é o seu fim. Pense nisso. E se você conhece alguém que está nessa situação, pense nessa pessoa. Mas a boa notícia, é assim que nós temos que terminar. Capítulos 21 e 22. Acabou a notícia triste. Notícia triste é para quem rejeitou. Mas para nós, não é que nós somos melhores, não. Mas nós entendemos pela graça de Deus, o amor de Deus, aceitamos Jesus Cristo como Salvador, demos nossa vida para Ele. Ainda somos pecadores, ainda pedimos perdão pelos nossos pecados. Isso é normal, é a vida. Mas tem a promessa da vida eterna. O outro é morte eterna. Esse é vida eterna nos céus, na nova terra, nova Jerusalém, tudo novo. Deus faz novo todas as coisas. Então, vida eterna para os salvos. Olha que diferença daquele lugar do inferno. Olha que diferença. Eternidade é um estado de alegria e paz perfeitos e eternos. Deus diz que ele vai criar novos céus e nova terra, porque isso aqui já está estragado pelo pecado desde Gênesis e estragado com todo o que nós vivemos nesses últimos 4.000 anos. E depois na tribulação, e depois no milênio, e depois com tantas outras guerras que vão acontecer até lá. Então Deus vai criar novos céus e nova terra adaptados para a eternidade, porque esse aqui não está adaptado para a eternidade mais. Está manchado pelo pecado. Então, capítulo 21, 1 diz que Deus criará novos céus e nova terra. Nós veremos a face do Senhor. Que lindo ver o Senhor Jesus. Eu só quero ver só o pé dele, só beijar o pé dele para sempre. E ser muito grato eternamente para ele pelo que ele fez por mim. Só isso que eu quero. Mas nós vamos ver a face do Senhor e viver lá para sempre nesse lugar chamado paraíso eterno. Não é nada a ver com o Éden, é a presença de Deus para sempre. Haverá também a Nova Jerusalém, esse lugar lindo que Deus vai criar, que já está no céu e vai descer do céu para a terra. Olha só que lindo. A Nova Jerusalém, capítulo 21 e 22, fala que será um lugar de santo de comunhão e adoração ao Trino Deus. É lindo esse lugar que Deus criou. Lembra que Jesus falou? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, na casa de meu pai há muitas moradas. Essas são as moradas que Jesus foi preparar. Então, essa Nova Jerusalém, tem nada a ver com a Jerusalém daqui, é uma nova Jerusalém, um lugar lindo de. Vamos ver, a Bíblia fala mais e eu vou descrever para vocês. Nesse lugar não haverá nem sol, nem lua, não precisa, porque a glória de Deus vai iluminar tudo. E o Cordeiro de Deus é a sua lâmpada, o brilho da glória, da majestade do Senhor Jesus Cristo. Não precisa de nenhuma luz, não precisa de luz do sol, de lua, de nada. Eles, Deus e o Cordeiro. E só os que estão escritos, que tem o nome deles escrito no livro da vida, entrarão nessa cidade. Só os salvos. Nessa cidade vai ter o rio da vida, um lugar lindo, e o rio da vida lá. E lá também vai ter a árvore da vida, aquela árvore que Adão e Eva comeram, não comeram, não a árvore do ciência do bem e do mal, a árvore da vida que estava lá no Éden, e eles foram expulsos, ela vai estar lá na Nova Jerusalém.
nas margens desse rio da vida. Tudo tem a ver com vida. E tudo tem a ver com vida eterna, para sempre. Esse lugar lindo, de paz, de maravilhoso, de glória na presença de Deus. Essa nova cidade, Jerusalém, é uma cidade quadrada. Diz que é, puxa vida, 2.200 quilômetros de cada lado. São 2.200 quilômetros para cada lado. Se multiplicar isso, vai dar 4.840.000 quilômetros quadrados essa cidade. Não é pequenininho, não. É quase o tamanho do Brasil. Mas é pequenininho. Mas a gente não vai precisar de tanto espaço assim, porque ela é só uma satélite que desce do céu. Então, entre o céu e a terra vai estar essa Jerusalém e nós vamos ter acesso ao céu e à terra com essa Jerusalém. Não sei como que vai ser, mas vai ser lindo, isso eu sei. Porque ela vai ter 12 muros. 12 muros com 12 portas de pérola. Tá vendo essas perolonas aí? Diz que cada porta é uma pérola. Opa, mas que perolona é essa aí? São 12 muros, e tem os nomes, e tem os anjos, e tem os 12 apóstolos, os 12 profetas, os 12. E assim vai. São 12 com pérolas, com 12 pérolas. Então são 4 e 3 de cada lado, né? Ah, a cidade é de ouro puro. Já pensou? Semelhante ao vidro. Não sei como o ouro pode ser semelhante ao vidro, mas deve ser um ouro que você vê do outro lado. Semelhante ao vidro. Deve ser muito lindo. A gente não tem noção, não tem ideia. João tentou explicar pra gente, mas, João, obrigado, mas eu não estou entendendo ainda. Acho que é mais lindo do que isso, João. Ouro puro, semelhante ao vidro. A praça de ouro puro também. Como vidro transparente também. Então tem ouro, tem praça, tem o rio da vida, tem a árvore da vida. É lindo demais para os meus olhos. E não haverá mais tristeza. Aleluia, Senhor Jesus. Não haverá mais lágrima. Aleluia, Senhor Jesus. Nem morte. Aleluia, Senhor Jesus. Nem pranto. Obrigado, Deus. E nem clamor, e nem dor. Esse é paraíso. Isso é eternidade. Comparado, não tem comparação, mas contrastado com aquele outro lugar onde aqueles que rejeitaram o Salvador estão ou estarão. Olha que coisa mais linda, e é isso que Deus quer para todos nós, para você, talvez que não tenha Jesus como Salvador ainda. Esse é o lugar que Deus preparou para nós. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu voltarei. Assim, esse é o lugar. Não haverá mais tristeza, nem lágrima, nem morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. E não haverá pecado, e nem pecadores. Nós seremos transformados já. Totalmente, nunca mais vamos pecar. Nunca mais vamos dizer perdão, Senhor. A vida eterna, eterna, na presença de Deus, adorando Ele eternamente. E só vão entrar os que estão inscritos. De novo, quantas vezes já falou isso, hein? Só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E só Jesus tem a caneta para escrever quem está lá. Quando crê no Senhor Jesus, será salvo. Ele escreve o seu nome nesse livro. Livro da vida e do Cordeiro. Então, aqui está a promessa do Senhor. Antes de subir aos céus, ele falou para os discípulos. E aqui está. Ele diz, não se perturbe o coração de vocês. Creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, muitas moradas. Se não fosse assim, eles teriam dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for, ou e quando eu for, e preparar lugar, voltarei. Vem, Senhor Jesus! Maranata! Voltarei e levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. É isso. O arrebatamento para frente é só a eternidade. E agora, depois do milênio, nos céus, nova terra e a nova Jerusalém, que é a cidade satélite, nós vamos ter acesso às duas coisas eternamente, lugar de glória, de paz, de majestade, de pureza. Maravilhoso. E Apocalipse termina dessa maneira, com um convite. Não terminou com coisa feia de inferno, termina com céus, nova terra,
eternidade linda e um convite. Um convite para você, talvez que não tem Jesus como seu Salvador ainda. Ele fala assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem tiver sede de Deus, nesse caso, venha. E quem quiser, olha a oportunidade que está sendo dada, beba de graça da água da vida. De graça. A água da vida é vida eterna em Jesus. Beba, tome, receba, aceite a palavra de Deus. De graça. Jesus morreu e dá a salvação de graça. Vem, venha. E diz, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, é o próprio Senhor Jesus Cristo que dá testemunho de tudo. E diz, sim, venho em breve. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Meus queridos, hoje é o dia para a salvação. Se você não é salvo ainda, é hoje. Porque não pode ser amanhã. Depois de ver tudo isso, ver o que Deus tem para nós, para aqueles que creem no Salvador, para nós que já temos Ele como Salvador, o convite é: vamos viver com mais alegria a vida, a salvação que Ele nos deu, e viver com mais garra, que nós pertencemos a Ele, não somos deste mundo, não somos deste mundo, nada tem que nos agarrar neste mundo. Se solte desse mundo, pense no céu, na eternidade, nesse lugar maravilhoso. É de lá, é para lá que nós vamos, é de lá que nós somos. Vamos ter o nosso coração focalizado na eternidade e desarraigado desse mundo podre. Nossa tarefa nesse mundo é apenas viver para Deus e mostrar o caminho para aqueles que ainda não conhecem. Se não estamos fazendo isso, estamos perdendo tempo. A nossa tarefa é anunciar o Salvador. Foi o que Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ide por todo mundo, fazeis discípulos de todas as nações. Ide por todo mundo. É isso que nós temos que fazer. Então, se você não crê no Senhor Jesus, hoje é um dia perfeito para você fazer essa decisão. Amanhã ninguém sabe, nem você sabe, ninguém sabe. Podemos morrer qualquer hora, não é? Para aqueles que já têm Jesus, não tem problema, vamos direto para lá, a nossa alma. E um dia vamos ressuscitar e estar com o Senhor. Mas para quem não tem Jesus, vai aguardar o dia do julgamento, já sofrendo. Então, Hebreus 13, 3 fala assim: assim como diz o Espírito Santo, ouça, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração. Hoje é o dia de salvação. Não endureça mais. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu tinha 16 anos quando eu ouvi esse versículo, quando alguém abriu para mim. Eu estava na Babilônia naquela época, adorando ídolos. E o meu amigo mostrou para mim esse versículo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. E eu criei. E recebi Jesus Cristo como Salvador. E eu sei, faz muitos anos, desde 16 anos, a salvação está garantida. E você? Você pode ter certeza que a sua salvação está garantida porque você crê no Senhor Jesus? É o único jeito. Crê agora. Crê agora. E se você já crê no Senhor Jesus, vai falar dessa verdade para outros. Agora. Não perca tempo. Tem outros que precisam ouvir essa notícia. Vamos orar? Ó Deus, Todo-Poderoso, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Deus vivo, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, dos profetas, dos apóstolos, nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Espírito, nosso Deus que habita em nós. Ó Deus triuno, entramos em Tua presença, Senhor, para Te dar graças por Seu grande amor por nós, infinito, de ter tido misericórdia de nós, pecadores, e enviado Seu Filho para vir para este mundo, para morrer naquela cruz daquela maneira horrorosa,
nossa salvação, para nos perdoar, para nos limpar, nos dar eternidade nos céus com o Senhor. Esse lugar lindo que estamos vendo, que já queremos ir hoje, Senhor. Vem, Senhor Jesus, vem. Não delongue, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Enquanto o Senhor não vem, Senhor, abre os olhos daqueles que estão perdidos ainda, aqueles que não conhecem essa verdade. Nos ajude a anunciar, Senhor. Dá-nos coragem. Tire essa vergonha, essa timidez. Tire, Senhor Deus, esse desejo de ficar adquirindo coisas nesse mundo, arraigados nesse mundo. Nos perdoa, Senhor, por isso. Nos dá, Senhor Deus, coração para entender que nós pertencemos ao céu. Somos habitantes do céu, não dessa terra. Nos ajude, Senhor, a vivermos com o coração lá. E nos ajude a anunciar com vontade a salvação em Jesus Cristo para aqueles que não têm ainda, Senhor. E nos ajude a viver uma vida limpa, santa, que te agrada e te glorifica. E nos perdoa, porque nós somos pecadores. Obrigado, Senhor, por seu perdão. Nos abençoe. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o nosso querido Salvador. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Amém e amém.